Isso é uma coisa que eu adoto em toda a minha vida, é ler julgados. Eles sabem o que a gente não aprende na faculdade, né? Se você não vai fazer um mestrado ou um doutorado, você não sabe aplicar a lei de registros públicos. Quem sabe são eles que têm o dia a dia. Se de um lado a gente tem o direito imobiliário no extrajudicial muito forte, de outro a gente tem que aprender como trabalhar no extrajudicial. Eu acho que o que falta é a gente encarar esses profissionais como aliados do direito. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos tratar de um dos temas mais aquecidos e dinâmicos do universo jurídico, o direito imobiliário com foco na sua atuação extrajudicial. É um campo de vastas oportunidades e que tem crescido bastante. Fiquem atentos que teremos dicas valiosas de quem estuda muito sobre esse assunto e hoje vai compartilhar tudo com a nossa audiência. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e hoje trouxemos uma profissional com uma trajetória impressionante e quase 30 anos de experiência. Convidamos a doutora Mônica Helena Moreira Pires. Ela é advogada e possui especialização em Direito Imobiliário, Processo Civil e Constitucional. Participou de diversos cursos de extensão na área imobiliária, sendo os últimos ministrados por Bernardo Kesi e outros professores, pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Ela é sócia fundadora do escritório MHMP, especializado em consultoria jurídica para compra e venda de imóveis residenciais para clientes que buscam segurança em operações complexas. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda à Central do Direito. Eu gostaria muito de agradecer o convite da Priscila e do Marcos para estar aqui. É um grande prazer poder aqui compartilhar um pouco aqui do nosso conhecimento com vocês. Adoro o YouTube de vocês, acompanho a Maísa que me apresentou, então estou muito feliz de estar aqui. Bom, então vamos lá, iniciando, o pessoal já viu o tema do episódio de hoje, a gente vai falar mais sobre o direito imobiliário extrajudicial, as oportunidades que a gente tem dentro dessa área, e eu já quero começar com aquela pergunta. Nessa fase de expansão do extrajudicial, processos como o uso capião, a adjudicação compulsória e a REURB, né? Por que esse movimento é tão relevante, doutora? O que você disse sobre isso? Então, o direito imobiliário está passando por uma transformação, trazendo muita coisa para o extrajudicial. Então, exemplos como o uso capião, a adjudicação compulsória, a REURB e sistemas de garantia também muito ampliados. Isso é uma oportunidade de acesso amplo a meios de solução de conflitos, né? Antes a gente só tinha o judiciário, né? Com todas as suas limitações de tempo, de volume. Quando eu trago isso para o extrajudicial, eu dou mais acesso a esse método de solução de conflito, eu desburocratizo, eu torno mais acessível a todo mundo. Então, é mais uma porta de acesso à justiça, né? Então, isso é um movimento super importante nesse cenário que a gente tem dentro do direito imobiliário e tantos conflitos que precisam ser solucionados. E também uma grande oportunidade para o profissional, porque você amplia o leque de atuações e te dá mais métodos de solução daquele problema para o seu cliente. Você não precisa só socorrer do judiciário, você pode também ir para o extrajudicial. Então, eu acho que é um movimento muito importante que está acontecendo. Doutora, muitos advogados saem da faculdade, enfim, sem conhecimento nessa área, né? Qual a importância da capacitação prática desses profissionais para atuar no direito imobiliário? Eu costumo dizer que qualquer área, né? Mas no direito não existe milagre, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí muitas promessas de faça muitos dígitos em poucos meses. E, na verdade, isso muitas vezes é uma ilusão, né? Lógico que o digital está aqui para ajudar a gente, para ter um acesso maior a muita gente, mas a capacitação, obviamente, que ela é essencial. Então, na faculdade, a gente não tem um direito imobiliário profundo, a gente não aprende, a gente aprende muito pouca coisa. Eu acho que mesmo hoje em dia, eu me formei há quase 30 anos, acho que a gente nem sabe hoje analisar uma matrícula. Ninguém mostra para a gente o que é uma matrícula, né? Então, tem direito civil, alguma coisa de contratos, mas a gente não aprende direito imobiliário. Mas, em contrapartida, hoje em dia, a gente tem muito material bom disponível graças ao online, né? Então, você tem desde cursos, mestrados, cursos de especialização, mas você tem cursos de curta duração e que hoje em dia estão disponíveis online. Então, aqui a gente pode citar Faculdade Baiana de Direito, tem uma pós-graduação maravilhosa de Direito Imobiliário. A Escola de Magistratura do Rio de Janeiro tem cursos de curta duração sensacionais e com um custo relativamente baixo. Você tem a Uniregistral, que tem conteúdo específico de notarial e registrarial, né?
Além disso, aqui eu acho que uma dica super importante, que você tem muito conteúdo bom de professores que hoje estão nas redes, no YouTube, no Instagram, que dão aulas gratuitas, masterclass, lives de apresentação de cursos, que tem muito material bom. Então, assim, o fato de você estar iniciando, às vezes não tem recurso para direcionar para um curso específico, você tem, hoje em dia, a possibilidade de ter esse acesso online, né? Além disso, você tem muitos registradores e escreventes no YouTube dando dicas valiosíssimas e que não tem custo nada, são rápidas, são ali alguns minutos que você tem aquele conhecimento, se te interessar, você vai aprofundar. Então, acho que hoje as redes sociais são uma grande fonte de conhecimento gratuito e que ali você consegue ali, ter um início e, se você quiser, você consegue se aprofundar. Excelente. Legal demais. Porque, assim, na verdade, doutora, o que acontece, né? Esse ponto eu acho muito importante a gente enfatizar sobre a formação acadêmica, né? Que é uma matéria. Eu costumo dizer que o advogado, ele, fazendo uma analogia, ele se forma como um clínico geral. E ele precisa se especializar. Mas eu e o Marcos, nós temos um combinado. A gente vai explorar bastante. Nós sabemos que a doutora estuda muito, busca muita informação, tem muitas referências. E a gente já se compromete com a audiência aqui de extrair todas essas dicas durante o nosso bate-papo. Com certeza. E até, já continuando nesse ponto, falando em capacitação, doutora, quais dicas mais você pode compartilhar com a nossa audiência quando a gente fala dessa formação mais ampla, né? Alguns outros temas que a gente pode se aprofundar e se especializar. Olha, eu acho essencial, além da formação acadêmica, mesmo em direito imobiliário, e aqui vou reforçar de novo que hoje em dia você tem, que você não tinha 30 anos, você tem curso só a educação compulsória. Você tem cursos de uso capião, de REURB, de diligência imobiliária. Então, você tem cursos específicos que são relativamente curtos, mas que já te capacitam para você começar a exercer. Mas não é só isso, né? Uhum. Na verdade, a gente tem um grupo de advogados já mais experientes e que relatam que uma das grandes dificuldades para se contratar um advogado recém-formado é português, né? Assim, coisas básicas como vírgula, pontuação, mas isso se aprende também. E hoje em dia também eu acho que a internet, o Instagram aqui especificamente, é uma fonte enorme. Tem uma professora que eu acompanho, que chama Luciana Petri. Depois eu vou deixar todas as referências desses Instagrams que eu estou citando, que às vezes eu posso até, por um equívoco, ter pronunciado errado algum sobrenome, mas eu vou deixar os arrobas. Ela é advogada e ela fala só sobre escrita jurídica. Então, ela tem um curso dela, lógico que ela tem um curso pago, mas ela tem dicas maravilhosas. Então, porque hoje em dia não, sempre, né? A nossa profissão, ela é basicamente escrita. E se você não conseguir comunicar, não vai adiantar nada você ter um super conhecimento. Então, eu acho que o português parece uma dica simples, mas é básico, né? Você não precisa escrever parágrafos enormes, peças maravilhosas, no sentido de uma tese de mestrado, mas, às vezes, uma frase curta e bem construída comunica bem e atinge, seja ali no extrajudicial, seja no judicial. Você conseguiu comunicar. Então, eu acho o português essencial, e não só, ainda nessa área, eu acho que além do português, é como você coloca aquele texto, né? E aqui não estou falando só de visual law, para ficar a coisa mais atrativa, né? Estou falando de tipografia. Então, tem um Instagram que eu comecei a seguir na pandemia, que chama Tipografia Jurídica, que é do Júlio Xavier. Ele é um funcionário público, ele trabalha, acho que se não me engano, na Justiça Federal. E ele fala como é que a gente pega esse texto, seja no papel, seja no físico, como no processo eletrônico, como é que eu... Porque, assim, eu preciso fazer com que a pessoa leia. E leia de uma forma mais fácil tudo que eu escrevi. Então, ele vai falar de formatação, de fonte, de tamanho de fonte, de espaçamento. Então, eu aprendi com ele uma coisa muito interessante. Duas coisas que eu achei, assim, que são tão óbvias quando a gente fala, mas depois a gente, né? Fazem que hoje em dia não, sempre, a gente tem a mania, de, às vezes, de destacar num contrato ou de uma peça, a gente coloca tudo em letra maiúscula, grifado e sublinhado. E ele explicou qual a origem disso. Ele falou que, na verdade, isso tem uma origem na época da máquina de escrever, que o advogado só tinha esses 3 recursos para chamar atenção. Só que isso foi passando de geração para geração, e hoje a gente acaba fazendo caixa alta, grifado e sublinhado, porque a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Ele falou que isso mais atrapalha a leitura do que ajuda. Então, e a outra dica que ele deu também foi, às vezes a gente faz uns parágrafos enormes, umas linhas enormes, porque a gente imagina, se eu fizer uma linha maior, vai ter menos folhas. Ele fala que o cérebro não consegue ler isso. É por isso que livro tem as margens grandes, ou muitas vezes jornal, revista tem 2 colunas, porque o nosso cérebro ele tende frases curtas. Então, não adianta nada a gente colocar, vou economizar 2 folhas e fazer tudo comprido,
que o cérebro não consegue compreender bem. E eu apliquei essas 2 dicas para ele, tanto que hoje meus contratos, a formatação deles são todas de acordo com o que o Júlio fala. Eu fiz o curso dele. Também não uso nada de caixa alta, negrito, nada disso. E usava tudo isso, né? E fiz um teste. Vamos ver se aquele meu cliente que está recebendo o contrato, como é que ele reage a isso. O número de dúvidas diminuiu muito. Porque, na verdade, o que eu concluí? Que as pessoas estavam conseguindo ler muito mais fácil. Absorvendo, né? Realmente, né? Então, quer dizer, é como você escreve o português correto, mas também como é que você apresenta aquilo. Isso, na prática, assim, é incrível. Às vezes dá uma estranheza que a pessoa fala, nossa, mas eu recebo um contrato sem letras maiúsculas, né? E funciona super bem, porque, na verdade, o que ele diz é que polui. Hoje em dia, a gente está numa era da informação. É muita informação, é Instagram, é WhatsApp, é e-mail. Então, assim, a gente tem que limpar aquilo. Então, são dicas que são fora do mundo acadêmico, mas que ajudam você a comunicar, né? E ainda nessa área, quer dizer, então acho que o português é essencial, como é que você apresenta esse escrito, seja para um juiz, ou para um cliente, ou para um registrador, ou para um escrevente. E tem também como você se comunica na fala, né? Hoje em dia a gente está nas mídias sociais, né? Então, como a gente se comunica, né? Presencialmente, quando eu tenho que conversar com um cliente, quando eu tenho que conversar com um cartorário, ou com um juiz, como é que eu comunico? E tem a Carol Newman, que ela é uma fonoaudióloga, e que ela não vai falar sobre a oratória em si, ela vai falar como é que eu uso a minha voz para criar autoridade. A respiração, as pausas. Então, tem muita gente boa, estou citando ela, mas tem muita gente boa que dá dicas, tudo isso gratuito. Lógico que a gente pode fazer o curso desses profissionais, mas muita coisa do que eu aprendi foi nessas lives que eles fazem, algumas dicas, né? E eu acho que você tem uma consciência da importância daquilo, né? Nem imaginava o trabalho de uma fonoaudióloga, da importância em quem fala com o público, né? E ela é treinadora de vários atores, de vários influencers também, e ela dá essas dicas, né? E, por fim, também eu acho que a questão do que alguns chamam de capital visual, né? Então, quer dizer, como você fala e como você se apresenta, né? Porque hoje em dia a gente tem cada vez menos tempo para comunicar alguma coisa, né? Uhum. São 3 segundos, são 10 segundos, é um vídeo de 1 minuto. Como é que eu comunico isso? Então, acho que também essa questão, como é que eu me porto, como é que eu me visto, também tem uma influência muito grande. Quer dizer, nós somos advogados, assim, se eu aparecer de roupa de praia, obviamente que a pessoa vai prestar mais atenção no que eu estou vestindo do que no que eu estou falando. Então, assim, isso é importante, né? É uma ilusão a gente achar que isso não tem importância, né? Então, como a gente fala, como a gente escreve, como a gente se apresenta, né? Então, acho que isso, aliado com a formação acadêmica, constrói um profissional mais sólido, né? E tudo isso eu fui aprender já tarde, não quando eu era recém-formada. Eu penso assim, se eu tivesse aprendido isso no começo, seria tão mais fácil, né? Ter passado esses anos. Então, acho que isso é a internet que dá oportunidade, né? Então, acho que são essas minhas dicas aqui, que eu aprendi tarde, mas que eu acho que são essenciais. Doutora, outro ponto de atenção é a questão do diálogo. Qual que é a sua experiência, a sua vivência sobre esse ponto? Se de um lado a gente tem o direito imobiliário no extrajudicial muito forte, de outro a gente tem que aprender como trabalhar no extrajudicial. Porque aqui eu passo necessariamente pelo advogado, pelo escrevente no tabelionato e pelo registrador no registro de imóveis. Então, a necessidade de uma comunicação fluida entre esses 3 atores é essencial, né? E muitas vezes as pessoas veem o cartório como um entrave de burocracia. E não é, eles estão lá para fazer o registro de forma mais segura possível. Porque, assim, eles também querem que a escritura seja feita. Eles também querem que a escritura seja registrada, né? Estou dando exemplo aqui de compra e venda. E muitas vezes, mas ele está pedindo muita coisa, burocracia. Então, assim, eu acho que eles são essenciais no processo, no procedimento. Obviamente que eles são essenciais. Mas quando a gente olha eles como um aliado do processo, tudo fica mais fácil. Então, assim, tem várias situações que basta conversar com o escrevente ou com o cartorário. Por que ele pediu isso? Tem sentido? Não tem? Muitas vezes, se aquilo não tem sentido, e são raríssimas as vezes que não tem sentido, ele vai reavaliar, né? Porque ele está ali como intérprete da lei, como aplicador da lei, para dar segurança nas transações imobiliárias, né? Às vezes tem a nota de devolução que as pessoas falam, meu Deus, deu nota de devolução no registro de imóveis. Ali tem algum motivo para ele ter dado. Lógico, sempre se você discordar, você sempre pode recorrer administrativamente. Mas antes de chegar nesse ponto, vai conversar com ele. Vê o entendimento que ele tem daquilo, o porquê daquilo. Às vezes, você entendendo aquilo, é fácil cumprir o que ele está pedindo,
Né? E assim, o seu cliente, no final, vai ter um registro muito mais seguro. Então, eu acho que o que falta é a gente encarar esses profissionais como aliados do direito, né? E travar esse diálogo. E tem muita gente boa no registral, no notarial, muita gente boa, e são muito preparados. Eles estudam muito, são altamente qualificados. E, assim, eles sabem o que a gente não aprende na faculdade, né? Se você não vai fazer um mestrado ou um doutorado, você não sabe aplicar a lei de registros públicos. Quem sabe são eles que têm o dia a dia, né? Então, eles veem milhares de situações por ano. Então, eles são uma grande fonte de aprendizado e eu trabalho muito junto com eles. Quando eu estou com o meu tabelião que eu escolhi, eu trabalho com alguns, eu tenho segurança de meu cliente tá bem atendido, né? E sempre quando eles pedem alguma coisa, alguma razão tem que ser. E eu aprendo muito com eles. Você fala, não, mas por que isso? Nossa, eu não tinha pensado nessa situação. Porque às vezes a gente vê uma situação uma vez na vida. Eles veem aquela situação repetida centenas de vezes, né? Então, eu aprendo muito e eu adoro eles. Legal demais. Doutora, ainda sobre essa parte da preparação técnica, qual a importância da leitura de jurisprudências? Né? É um diferencial ter essa prática? Durante a minha vida toda como advogada, eu acho que isso eu aprendi com um advogado que eu iniciei minha carreira, foi ler julgado. Eu lembro que no meu primeiro escritório, que na verdade que me formou, um dos advogados-chefes, né, eu sempre via lendo Diário Oficial. Na época eu não tinha nada na internet, Diário Oficial. Eu falava, nossa, mas por que ele lê Diário Oficial? Né? E ele lia tudo. E aí, depois, quando eu tive mais intimidade de perguntar, ele falou assim, porque ali ele conseguia se atualizar de tudo que estava... de tudo que estava sendo mais importante no judiciário. Então, ele lia trabalhista, ele lia tributário, ele lia civil, ali ele tinha uma atualização na fonte. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu adoto em toda a minha vida, é ler julgados. Eu acho que aqui tem dois que são fundamentais. Um é a informativo de jurisprudência do STJ, porque ele tem um aprendizado muito profundo, né? E na parte de direito imobiliário, é o portal do RI, porque ele faz uma coletânea diária dos julgados administrativos. Então, quando alguma coisa é questionada no extrajudicial, você pode recorrer, né? Por exemplo, um registrador dá uma decisão que você não concorda, exige um documento que você não concorda. Você pode recorrer. E ali aquilo vai para um juiz que vai ser decidido. Então, você também tem ali, são casos difíceis, né? Porque só chega ali o que realmente é polêmico. Então, você tem ali a solução. Mas aqui a minha dica mais importante é não se ater às ementas, porque todo mundo lê só ementa. Todo mundo não. A grande parte das pessoas lê só ementa. E é um risco enorme, porque o que eu já vi de ementa que não reflete o julgado, e com a velocidade da internet, aquela ementa, todo mundo vai repetindo como se fosse uma verdade, e não é nada daquilo. Eu já vi vários profissionais dizendo, não, mas a decisão do STJ não decidiu aquilo. Né? Às vezes, ou é um erro porque a ementa está mal formulada, ou porque, na verdade, o caso é tão complexo que o ementa não vai refletir o que foi julgado. Né? E, às vezes, aquele julgado teve vários desdobramentos. Então, assim, a minha dica é, lê jurisprudência, seleciona daquilo que você acha que tem mais sentido para você e vai atrás do acórdão. É super fácil, está disponível a um clique, e ali você consegue, no relatório, entender o caso concreto, você consegue visualizar aquele problema, porque, às vezes, a gente lê ementa e fica tão abstrato que a gente fala, mas onde que eu vou aplicar isso? Por que aconteceu isso, né? Então, no relatório, você lê o que aconteceu e, na decisão, você vê, às vezes, as divergências dos ministros ou dos julgadores. Eles citam muita jurisprudência, muita doutrina. Então, ali é uma fonte inesgotável, de novo, gratuita, de acesso à informação, à doutrina, à jurisprudência, e por quem já tem muita experiência, feito por quem tem muita experiência. Então, na verdade, ele economizou um caminho enorme, né? Porque você tem aquele assunto... O ministro ou o desembargador já pesquisou e já colocou ali. Você pode até discordar e ir atrás de outros julgados, mas muitas vezes nesses julgados eles colocam entendimentos divergentes, que você pode servir de fonte de pesquisa. Então, a minha formação se deu com muito curso, mas muita leitura de jurisprudência. E com jurisprudências complementares, né? Não ler só a sua área. Ler outras áreas, porque uma hora elas vão se entrelaçar. Então, eu acho que a jurisprudência aqui foi um advogado que eu comecei a trabalhar que me deu essa dica e eu levo para o resto da vida. Ótima dica, muito bom. Realmente, é o que a gente, né, costuma ouvir, advogado estuda muito, mas nós sabemos que esse estudo ele pode ser direcionado, esse estudo ele pode ser mais amplo, onde o advogado ele abre mais o leque das possibilidades, está mais preparado para situações. E até pegando um gancho aí na próxima pergunta, doutora, quando a gente fala sobre a conexão entre o direito imobiliário e as outras áreas do direito,
Pela sua experiência, quais foram as conexões que a doutora já precisou, né, que poderia citar aqui para quem está nos ouvindo, como exemplos, nesse sentido? Eu acho que o direito imobiliário está muito ligado com outras áreas do direito. O direito de família, regime de bens. É essencial conhecer muito de regime de bens. Então, por exemplo, uma compra e venda de imóvel não é uma coisa que não tem uma grande complexidade em algumas operações, né? Mas o regime de bens tem uma influência enorme. Aquele cônjuge, ele vai precisar anuir ou não? O bem é particular, mas se é particular, como é que eu faço para ser um bem particular? Quer dizer, eu me caso em regime de comunhão parcial de bens e é um cliente, fala, eu sou casado em comunhão parcial de bens, mas esse bem que eu vou comprar é com dinheiro de uma herança. Como é que eu faço isso? Como é que eu instrumentalizo isso? Então, assim, o direito de família tem uma relação enorme. Herança, como é que faz a divisão dos bens? Inventário. Né? Inventário. Então, assim, é essencial. Direito empresarial é muito grande quando você está analisando, fazendo uma diligência imobiliária. O que aquela pessoa que tem um imóvel, se ele é empresário, qual reflexo pode ter sobre aquela venda ou não? Né? Você precisa conhecer como é que funciona ali a empresa, né, juridicamente. Direito do trabalho muito, porque hoje em dia o que a gente mais tem de problemas numa matrícula é a indisponibilidade, né? E a grande número de indisponibilidades vem do trabalho. Então, é importante entender como é que o trabalho funciona. Estou dando alguns exemplos aqui dessa comunicação. Direito tributário, né? Às vezes, uma venda, uma incorporação, se você tem ali um erro no cálculo tributário, às vezes aquele negócio não é mais... Não é interessante fazer aquele negócio, né? E com a reforma do direito tributário, vai mudar tudo. Né? E tem muitos contratos que estão pegando a virada dessa lei. Quer dizer, hoje, você faz um contrato hoje, mas que ele vai se concretizar daqui a 3 anos, quando já tem a reforma tributária. Então, assim, são ramos de direito, são essenciais. Então, direito imobiliário, às vezes as pessoas falam assim, é um direito fácil, né? Porque aquilo que a gente viu na faculdade. Mas intermeia muita coisa que é importante saber para você não acabar prejudicando um cliente. Que na hora de você dar uma consultoria, você não pode isolar o direito imobiliário. Você tem que ter o direito imobiliário com as outras áreas, né? Para você conseguir dar uma solução adequada. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Doutora, eu queria pedir para a doutora explicar um pouco mais sobre o papel do IBRADIM, né? O Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, por favor. Eu sou fã do IBRADIM. Eu acho que ele é um instituto de direito imobiliário. Foi criado por advogados, né? Tem advogados, registradores, tabeliães. E a ideia do IBRADIM é compartilhar informação. Eles partiram do pressuposto, já que estamos todos no mesmo barco, né? Vamos, então, nivelar por cima, vamos compartilhar o conhecimento. Então, você tem os melhores advogados, registradores e notários fazendo o IBRADIM. Além deles serem focados no direito imobiliário, tem congressos, palestras, publicações, eles têm comissões. Tem comissão de negócios imobiliários, contenciosos imobiliários, acho que são mais de 20 comissões. E essas comissões se reúnem, acho que 1 ou 2 vezes por mês, depende da comissão, em reuniões online. Elas não são gravadas e ali eles apresentam painelistas, ou próprios integrantes do IBRADIM, ou professores convidados. É 1 hora, 1 hora e meia de conhecimento assim puro. E além de ser temas atualíssimos, é dado por gente absolutamente especialista naquela área. Eles têm uma mensalidade, uma semestralidade super acessível. Eles têm um plano para o jovem advogado, que tem descontos. Tem uma comissão só para o jovem advogado, só pode entrar naquela comissão quem é, acho que até 5 anos de formado, alguma coisa assim, que eles vão pegar temas que esse jovem advogado tem interesse, que são importantes para o começo da formação. Quem é membro do IBRADIM pode ter acesso a qualquer comissão. Então, quer dizer, é uma forma de democratizar o conhecimento. Né? Então, a ideia deles é vamos tornar todos nós aptos a trabalhar com o direito imobiliário. Né? Eles não visam lucro, não ganham, né? Ali não visa ganhar dinheiro, realmente é compartilhar o conhecimento. Obviamente que é uma troca, né? Porque é no Brasil todo, então obviamente que essas pessoas também têm essa troca com outros advogados. Então, eu acho que ele é essencial para quem quer trabalhar com direito imobiliário. Interessantíssimo, valiosas dicas. Nós já esperávamos. Muito obrigada por compartilhar. Doutora, e qual é a atuação do advogado quando a gente fala da compra e venda? Eu acho que aqui a gente tem que distinguir papéis, que às vezes eles se confundem. Você tem o advogado da imobiliária e você tem o advogado das partes. Eu acho que a função de um advogado de uma imobiliária é
encontrar soluções jurídicas para aquela compra e venda, né? Então, ela tem uma intersecção com o departamento comercial, né? Como é que eu traduzo o que as partes decidiram comercialmente num contrato, sempre respeitando o ritmo do mercado, né? Porque, às vezes, assim, no mundo ideal, né? Seria perfeito você demorar 10 dias para fazer um contrato, mas assim, no mundo dos negócios não há possível, porque aquela pessoa quer comprar e outra quer vender, né? Então você tem que compatibilizar o conhecimento, a segurança e o tempo também, que é importante, né? E o diálogo entre as partes, né? Como advogado das partes, é um outro perfil, né? Quando eu estou com um advogado do comprador, eu que ali, na maioria das vezes, estou preocupada com a diligência imobiliária, se aquela compra é segura ou não. Então, eu tenho um outro papel. E com um advogado do vendedor, outro. Como é que aquele contrato vai ser... Como é que naquele contrato eu vou conseguir chegar no fim o mais rápido possível, sem muitos entraves, né? Então, eu acho que, às vezes, no mercado, esse papel se mistura muito e eu acho que acaba criando uma insegurança. E, de novo, eu acho que aqui o diálogo é importante. Assim como a gente falou, que quando eu estou no extrajudicial, eu preciso de um diálogo com notários e registradores, aqui, quando eu estou com uma compra e venda, o diálogo entre os advogados é essencial. Às vezes, é uma reunião, é uma ligação, substitui inúmeros e-mails. Porque, às vezes, não existe problema nenhum. Uma parte quer vender, outra quer comprar. Lógico, você tem que compatibilizar. E, às vezes, ficam sucessões de e-mails discutindo coisas que não são relevantes. E hoje em dia a gente tem os advogados e todo mundo, muitos e-mails, muitas demandas, e às vezes não consegue nem parar para pensar naquela solução que é simples. Às vezes, assim, é uma ligação. Você liga para outro advogado e fala, vamos tentar resolver isso? E às vezes os dois falam, nossa, mas ficou fácil agora, né? Então, eu acho que tem essa questão, que falta diálogo nas transações imobiliárias. Porque ali todo mundo também está querendo a mesma coisa. Lógico, cada um tem o seu ponto de vista, né? Ali, como advogado de comprador, eu tenho uma missão, como advogado de vendedor, outra missão. Mas eu acho que o diálogo é essencial. E na maior parte dos conflitos, uma conversa se resolve. Ou não, ou também fala assim, não, é incompatível, realmente. Vou dar um exemplo. Meu cliente precisa vender isso em um mês. O meu cliente só pode comprar daqui a 3 meses. Então, não é incompatível. Então, tudo bem, tá tudo certo. Às vezes não sai o negócio mesmo. Mas, havendo compatibilidade, a gente tem tanto instrumento jurídico para conseguir concretizar aquilo, que eu acho que o diálogo torna tudo mais fácil. Bom demais. Doutora, pensando em todos esses papéis, todos eles em algum momento passam pela matrícula do imóvel, né? E aí a minha pergunta para a doutora, o que o advogado deve verificar? O que é essencial o advogado verificar nessa matrícula? Eu acho que no direito imobiliário não é possível fazer nada sem ler uma matrícula, né? Eu acho que tudo passa pela matrícula. Seja para precificar um serviço, seja para achar uma solução para o cliente. Então, eu vou trazer aqui, para a gente conseguir focar na compra e venda de imóveis, né? É na leitura da matrícula, e aqui também sobre o ponto de vista daquele que está comprando, que é mais comum, né? Bom, eu estou comprando um imóvel, estou com medo de comprar esse imóvel, o que eu preciso verificar? Então, é na leitura da matrícula que esse advogado vai ter a fonte principal. Porque é ali que eu vou ver a extensão daquela diligência que eu preciso fazer, ou seja, de quem eu vou fazer a diligência, de quem eu vou pedir a certidão. É só desse proprietário? É do anterior? É de 5 anos para trás? É 10? Porque eu tenho uma história ali que eu tenho que ler. E a profundidade. Quais são as certidões? Eu só vou tirar as fiscais? Não. As cíveis também? As criminais? Aqui eu preciso tirar do Ministério Público? E o que eu costumo dizer? A matrícula sempre conta uma história real. Ali tem um fluxo da vida. As pessoas casam, se separam, morrem, passam o imóvel para os herdeiros constituem uma empresa. Tem um fluxo da vida real nas matrículas. Aqui é uma história real que aconteceu com aquele imóvel, né? E é só nessa leitura que você verifica o que eu preciso mesmo saber aqui para poder dar segurança para o meu cliente. Então, eu preciso ler aquela matrícula para dizer quanto eu vou cobrar daquilo, né? Então, assim, eu entendo que não há possibilidade de não se começar daí. E muita gente não começa, né? E é importante ler toda a matrícula, né? Para saber toda a história. Porque, às vezes, o problema tá no meio da matrícula, né? E, às vezes, às vezes as pessoas pensam, o grande problema é existe uma fraude de execução. E, às vezes, não é esse o problema, né? Às vezes, é uma coisa que aconteceu ali no meio que não está registrado errado. E que aquilo vai impactar na frente. Então, não é só o problema de dívidas dos proprietários anteriores, né? É uma doação, é uma partilha que foi feita errada. Então, essa história é uma sensibilidade que tem que ter, né? Então, eu digo que quando tem uma matrícula que o fluxo da vida está diferente, é o momento de você parar e falar, opa, será que eu tenho que investigar mais ou não? Então, vou dar um exemplo aqui.
eu posso, e é permitido, eu mudar de regime de bens no curso do meu casamento. Absolutamente legal, tem todo o procedimento. Mas é comum? É corriqueiro? Não, não é. Então, se eu estou numa matrícula que me deparo, que de repente, no meio do caminho, alguém que era casado em comunhão parcial de bens foi ao judiciário e conseguiu mudar o regime de bens, absolutamente corretamente e legalmente, fala, será que está tudo certo? Ou tem que investigar? Porque aquilo pode ser só um acordo entre o casal, que no meio da vida resolveu que era mais adequado a outro regime de bens, ou pode estar camuflando, na verdade, um problema patrimonial de que quer limpar o patrimônio. Não necessariamente é um problema, mas é um ponto falando, opa, peraí, isso aqui não é tão comum. Atenção. Né? Doação de pai para filha, lógico, é muito comum o pai querer já doar para os filhos, não há problema nenhum nisso, mas às vezes tem um movimento na matrícula, né? Vou citar um exemplo, o pai doou para o filho, que esse filho abriu uma empresa, levou o imóvel para a empresa era do pai, que aí depois o pai vende a empresa para um primo. Então, assim, tem esses movimentos que não são muito típicos, que é o momento de você parar e falar, não, aqui eu preciso analisar, mesmo que esteja há 5 anos atrás. Então, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, eu vou tirar de 5 anos ou de 10 anos ou não preciso tirar nada. Não, eu preciso ler a matrícula para ver se é necessário e o quanto é necessário eu investigar. Né? Então, eu acho que também é uma dica simples, mas que é essencial, né? E ler a matrícula do começo para o final, né? Porque quantas vezes eu já vi que o imóvel começa com um número, depois muda de número, depois ele é dividido, depois ele... Né? Então, e aí, na dúvida, eu também me avalio muito dos registradores. Quando eu tenho uma dúvida que eu não estou entendendo aquela matrícula, porque tem matrículas muito antigas, eu vou ao registrador, peço um horário e falo, não entendi essa matrícula. Você consegue me explicar? E ele vai explicar. Então, acho que são coisas que essa comunicação, a leitura e a comunicação desse material é essencial. Doutora, a advocacia ela exige muito conhecimento técnico, né? Independente da área, e nós estamos aqui recebendo uma aula sobre direito imobiliário, mas considerando a profissional de sucesso que a doutora é, vou explorar um pouquinho esse ponto, porque em vários episódios aqui a gente conversa sobre o desafio que é a gestão da carreira, né, na advocacia. E eu gostaria de pedir algumas dicas também, que a doutora pudesse compartilhar com a nossa audiência experiências, né, que passou ou, né, os aprendizados que teve no decorrer da sua carreira, por gentileza. Eu acho que é fundamental, é uma coisa que a gente também não aprende na faculdade. Gestão de pessoas, porque muitas vezes você tem que gerir uma equipe e às vezes não é fácil, né? Isso se aprende, né? Tem gente que é um gestor nato, mas a maioria das pessoas não é, né? Então você precisa aprender gestão de pessoas. E uma coisa que eu começo a ver hoje, que, por exemplo, a Lara Sellen faz, e agora o Bernardo Kess está fazendo, é sociedades. Como é que eu giro a minha sociedade? Como é que eu administro isso? Porque muitas vezes acontece que nem casamento, né? Eu começo aquela sociedade com um amigo, a gente não tem nada, então a gente nem estabelece regras, a gente nem está preocupado, e a gente vai caminhando, os problemas vão surgindo, sucessos vão acontecendo, só que a gente não fez regra nenhuma, a gente não pensou nisso. E já com barco, já com carro andando, a gente vai se deparar com um problema, né? Por quê? Porque tudo é aprendizado também. Então, a Lara Sellen, ela tem mais de 20 livros publicados só sobre gestão de escritório de advocacia, né? Como é que eu quero, porque tem gente que não quer ser autônomo, perfeito, mas tem gente que quer ter sócios complementares. Como é que eu faço essa divisão de tarefas? E a distribuição de lucros? Como é que eu faço? Eu tenho sócio que traz cliente? Eu tenho sócio que trabalha? Todo mundo faz tudo? Como é que eu faço isso? É um mundo a gerir. Porque, às vezes, você tem sociedades que poderiam dar super certo e, por uma questão de gestão, de má gestão, ou de não saber nada de gestão, acabam naufragando por uma questão desse tipo de problema. Então, acho que hoje, por exemplo, tem o Instagram da Lara, ela tem vários cursos, mas ela tem muito material bom à disposição, né? Coisas que a gente nem imaginava, que a gente só vai ter esse tipo de problema quando a gente já tem um escritório, já está lá na frente com o problema já instalado. Então, ela destaca muito a importância no começo, né? E não só, às vezes eu não quero ter sócios, mas eu quero ter parceiros. É um outro tipo de relação. Como é que eu estabeleço essa parceria? Que é super rica. Às vezes eu entendo muito de direito transacional, imobiliário, outra pessoa vai entender de REURB, a outra de registral. Eu quero formar um pool de advogados para atender um cliente específico, mas como é que essa parceria vai se desenvolver, né? Às vezes são pessoas extremamente técnicas, mas e na parte comercial? Como é que eu faço isso? Como é que eu administro isso? Então, acho que hoje em dia é essencial e tem muito material bom
disponível também, que a gente não tinha acesso antes, né? Quer dizer, eu vim conhecer já à tarde a Lara, e que acabou sendo uma minha mentora também para negócios, e que ela fala coisas que eu, meu Deus, eu nunca imaginei isso, né? E que tem também essa disponibilidade desse conhecimento compartilhado. O Bernardo Kesi também, que é meu professor, também está lançando uma série de workshops sobre essa advocacia de propósito, né? Além do conhecimento. O que mais eu preciso para atingir o que eu quero? E com propósito, né? Porque a gente está com direito imobiliário, a gente lida com direito à moradia, né? É fundamental para as pessoas. Mas como é que eu atinjo isso, né? Como é que eu precifico o meu serviço, o meu trabalho? Né? A gente não aprende isso, né? E às vezes profissionais já experientes não sabem como precificar, né? Então, acho que essa amplitude de conhecimentos é fundamental. E quanto mais cedo a gente tem acesso a esse tipo de dicas, né? De conhecimento, mais fácil fica quando a gente vai... aparecer a oportunidade de ter um sócio. Pô, já sei alguma coisa. Uma parceria, né? Não preciso, na hora, começar a estudar aquilo quando apareceu aquela oportunidade, né? E é fundamental a gestão de pessoas, de equipes e dos profissionais também que vão trabalhar com a gente. Eu acho que é super fundamental isso. Nossa, excelente ponto para a gente abordar, doutora. Inclusive porque é bem interessante, mas, né, até usando um dito popular, casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então, muitos advogados elaboram excelentes contratos para os seus clientes, só que aí quando é para que ele tenha esse resguardo, né, dentro, por exemplo, de um contrato societário, ele acaba tendo essa falha, não toma essa providência. Então, eu queria pegar um gancho, aí, excelente dica, né? Me fez refletir aqui. Graças a Deus, nunca tive nenhum embate, mas já presenciei alguns colegas, infelizmente, aí, com situações bem dramáticas mesmo, de discussões em relação a sócios, né? E é isso, né? As regras do jogo, elas estando bem delimitadas ali no início, e é muito bom sentar para conversar sobre essas cláusulas enquanto não existe conflito nenhum, né? São hipóteses, muito mais fácil, que a gente fala do preventivo, né? Então, obrigada por compartilhar. Falando aí de uma boa estratégia na gestão de carreira, sem dúvidas, sem dúvidas. Tanto para o sócio quanto para essa questão dos parceiros, ter esses contratos, ter essas cláusulas muito bem escritas, evita conflitos, né? Evita conflito e permite que aquele negócio promissor não tenha intercorrências desnecessárias. É o que você falou, a regra do jogo está ali. A gente já sabe onde recorrer, onde consultar. O que eu faço agora? Quem que vai decidir sobre isso, né? Quem é o sócio que vai gerenciar a parte administrativa? Às vezes um sócio é melhor do que o outro nisso, né? Às vezes faz todo mundo junto e acaba ninguém fazendo nada, né? Então, eu acho que isso é super valioso no começo de carreira. Perfeito. Definir as responsabilidades, né, doutor? Algo parece tão simples. Mas muitos colegas falham muito nisso, justamente por isso que nós estamos conversando, né? Na formação não é falado nada sobre gestão, nada, né? E quando a gente cita também a questão de gestão de pessoas, aqui a gente pode até usar como exemplo a secretária e o estagiário. A gente não está falando de grandes equipes, né? Exatamente. Basta, na verdade, uma contratação. E ela, né, sendo bem direcionada, bem orientada, o resultado ele vai ser o que se almeja. Agora, do contrário, não adianta a gente ficar com aquela expectativa e também quem está orientando ali não fazer a sua parte, né? Nossa, muito obrigada, excelentes dicas, muito valiosas. Doutora, acho que estamos chegando perto do fim, mas o papo está indo muito rápido, porque é muita informação boa. Mas aproveitando, né, antes da gente finalizar, eu queria que a doutora deixasse conselhos, dicas, realmente, para os advogados que hoje estão nos assistindo e querem atuar no direito imobiliário, né? Quais seriam as dicas para que eles construam uma carreira sólida de sucesso nessa área que tem muito potencial, né? Eu acho que acho que a grande questão é não há milagres, né? Não há sucesso fácil, né? Hoje em dia no Instagram tem muitos profissionais vendendo isso, né? Que é tudo muito fácil, muito rápido, só faça um curso e você vai ganhar milhões. Não é assim que funciona, né? Mas, de outro lado, você tem essa mesma internet que pode levar para este lado, pode levar para um lado extremamente promissor. Quer dizer, você tem conhecimento jurídico gratuito. O problema de você estar começando, você não ter aquele recurso disponível para fazer cursos muito caros, não é um entrave. Você pode pegar muito material bom de direito imobiliário e das áreas correlatas, direito de família, direito tributário. Tem muita coisa boa.
não só no Instagram, mas no LinkedIn também. Você tem tabeliões e... Aqui no YouTube. No YouTube, sem dúvida, no Instagram, quando eu falo Instagram, estou muito falando do YouTube também, porque o Instagram faz a chamada, né? para o YouTube, né? Você tem o LinkedIn também, que é um material mais escrito, né? Mas você tem muitos registradores e escreventes comentando jurisprudências recentíssimas no LinkedIn, né? Depois eu vou também compartilhar com vocês, eu sigo alguns que são assim, super valiosos, né? De conhecimento. Então, você tem todas as mídias sociais, aí você tem tanto a parte que você dali, você pode fazer um curso, né? Ou não, só ter naquele momento que você ainda não pode despender para pagar um curso, você tem um conhecimento mais muito profundo. E na área de direito imobiliário tem muita coisa registral e notarial de conhecimento profundo. Professores, assim, que em outros tempos a gente não teria nem acesso, que nem davam aula, os profissionais que nem davam aula, né? Que estão aqui no Instagram compartilhando informação. Então, acho que a formação acadêmica, a formação multidisciplinar dentro do direito, e além disso, aquilo que a gente comentou, é você saber falar, como você falar, como você escreve e como você se apresenta, né? Lembrando que hoje em dia, nesse mundo digital, você tem muito pouco tempo para conseguir comunicar, né? Porque é muito volume de informação, é muito rápido como as pessoas consomem. Então, se você tiver o domínio da matéria e você conseguir tanto escrever de forma sucinta e clara para atingir o seu objetivo e falar também de forma clara, você vai compor aí uma base sólida, né, para você conseguir atender bem o seu cliente, começar a ter essa formação. E, além disso, também, eu acho que a questão da gestão de pessoas é fundamental, porque, às vezes, a gente tem tudo isso e, às vezes, a gente se encontra em meio de conflitos, ou com funcionários, ou com colegas, que a gente poderia ter feito de outro jeito, né? Então, você tem o conhecimento, você tem o sucesso, você tem o cliente, mas você está ali com um problema de gestão de pessoas, né? E hoje em dia também eu acho que a internet possibilita ter essa composição multidisciplinar. Então, eu acho que é com conhecimento e o digital tem uma janela muito grande, né? Que a gente estava comentando. Você tem uma janela de exposição que você não tinha 30 anos atrás. Ali você consegue clientes do país todo que te escutem, né? Então, acho que esse profissional preparado vai resultar numa advocacia de propósito. Excelente. Bom, para a nossa audiência, a doutora Mônica chegou aqui já com uma lista de todas as referências que ela ia compartilhar. Então, fiquem atentos na descrição que nós vamos, enfim, né, colocar todos esses profissionais lá. Doutora Mônica, muito obrigada. Quando a gente conversou sobre o episódio do podcast, né, o tema que nós iríamos tratar, desde o início, né, da sua predisposição de participar e compartilhar com a gente, eu fiquei muito grata, porque eu sei que, né, tudo que nós estamos conversando aqui é muita dedicação, muito estudo, muito olhar estratégico para tudo que está sendo construído. E eu acho valioso demais quando uma profissional do seu nível vem aqui para o nosso canal, compartilhar essas informações, deixar a nossa audiência aí na mesma página, né? Quantos anos de estudo, e de repente na descrição a gente já tem ali os melhores de cada ponto que a doutora citou aqui. Então, muito obrigada. É a primeira de muitas. Já fica o convite para retornar aqui, para a gente compartilhar, enfim, mais dessa valiosa experiência que a doutora tem na área. Marcos, Priscila, eu agradeço. Adorei meu primeiro podcast. Estava nervosa aqui, né? Adorei. Quando a gente começou a pensar no tema, e vocês falaram do público de vocês, que tem muita gente jovem, eu pensei, nossa, seria tão legal se eu tivesse, no começo, tido acesso a esse tipo de conhecimento, né? Eu falei, o que é que mudou a minha carreira, né? Todas as dicas que eu dei aqui são dicas que eu uso, que eu treino na minha equipe. E eu pensei, o que eu poderia falar que realmente mudou a minha forma de advogar? Então, aqui eu achei que compartilhar seria interessante, porque nesse espírito do Ibradim, se a gente consegue compartilhar conhecimento, a nossa advocacia fica muito mais fácil. Porque se a gente tem uma classe de advogados mais preparados, fica muito mais fácil a gente solucionar o problema dos clientes, né? Então, eu acho que quanto mais se compartilha conhecimento, mais se contribui para uma advocacia que realmente funcione. Bom demais. E para quem está em casa, deixe seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta para a doutora, ela vai estar de olho aqui. E no próximo episódio, com certeza, ela vai voltar também. A gente pode falar mais sobre. Muito obrigado, doutora. Obrigada, prazer, eu que agradeço. E até a próxima. E se esse episódio te ajudou a enxergar seus direitos com mais clareza, a nossa missão foi cumprida. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Esperamos você lá!